Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Mesma Língua, diretamente dos estúdios desta grande parceira do nosso canal Mesma Língua, cmcvideo.com.br. Quer fazer sucesso na internet, divulgar a sua ideia, ter o seu canal, abrir excelentes oportunidades? Acesse já o site cmcvideo.com.br, agende aí a sua hora, o seu tempinho aqui. Venha, grave o seu vídeo e faça muito sucesso na internet, porque a estrutura aqui é fantástica. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui no canal, as nossas convidadas, que são muito especiais. Será que elas estão preparadas aqui? Vejamos. Exato, elas estão aqui, as classes gramaticais de nossa língua portuguesa. O vídeo de hoje é como estudar as classes gramaticais, como nós usaremos as classes gramaticais para a boa escrita, a compreensão textual e uma vida com nobres ferramentas gramaticais. Muita gente prefere apenas memorizar. Vivemos um tempo em que as pessoas os próprios estudantes, as pessoas que estão pelos processos seletivos da vida, decoram muito, andam apenas decorando, memorizando. Olha, veja o absurdo que nós temos de algumas pessoas simplesmente memorizarem redações, pegarem lá, por exemplo, redações que têm uma nota excelente, as pessoas memorizam e fica por isso mesmo. Bom, o fato não é decorar. Você até pode ter uma redação ali como espelho, dando os devidos créditos autorais. Aliás, nós não podemos jamais usar um texto de outra pessoa sem fazer a citação. Importantíssima a citação, isso valoriza o trabalho da outra pessoa, não é? Então, se houver uma citação de um determinado estudioso ou mesmo de um colega, precisamos sim valorizar isso, respeitar aí o direito autoral, o direito de criação, certo? Então, muita gente apenas decora, memoriza. O negócio não é apenas memorizar, entender, compreender. Por isso, muita gente apenas decora as 10 classes gramaticais. Eu me lembro exatamente lá quantas vezes na minha vida estudantil, o lance é tirar, é a nota, é passar, é ser aprovado, decora. Não é por aí. O lance não é apenas memorizar, mas sim compreender, aprender, porque assim tudo fará sentido, o tópico fará sentido, a língua fará um grande sentido em nossa vida. As classes gramaticais se dividem, então nós faremos um mapa das 5 classes nominais. Nome por quê? Nome porque dá nome, exatamente, porque são classes variáveis em gênero e número. O verbo, que é a energia do texto, é por meio do verbo que nós saberemos, por exemplo, se um fato foi ou não foi finalizado. As classes que são de coesão, de ligação, conjunção, preposição. E o advérbio, que tem o grande poder de mudar o sentido de uma determinada sentença. Vamos ao nosso mapa em uma próxima tela, caneta e papel na mão, porque o conteúdo agora será muito útil a você. Vamos ao seguinte ponto. Primeiro, as classes chamadas de nominais. Você pode escrever aqui o próprio nome. São 5 as classes nominais. Faça um esquema de cá. E já coloque que as classes nominais são variáveis em gênero e número. Masculino, feminino, singular e plural. Os gêneros masculino e feminino, singular e plural. Número, singular e plural. Eu colocarei a primeira letra de cada uma destas classes gramaticais de nossa língua, dentro da parte da morfologia, o estudo morfológico tão importante. Substantivo, pronome, artigo, adjetivo, numeral. Substantivo, pronome, artigo, adjetivo, numeral. São as classes nominais de nossa língua. Repito, substantivo, pronome, artigo, adjetivo, numeral. É por meio exatamente destas 5 classes nominais que você terá se você reconhecer essas classes, as substâncias de um texto, substantivo, substancial, se você reconhecer a substância do texto, você terá a visão daquilo ali, você conseguirá desenhar em sua mente, ter símbolos, ter ícones mentais.
Muita gente diz assim, eu tenho muita dificuldade na leitura. Procure circular os nomes, os substantivos, os números que refletem as quantidades. Pense no valor do adjetivo, da caracterização, porque assim você terá a imagem daquele determinado texto. Muita gente lê, e aí há uma pergunta, o que você leu? Não sei. Quantas vezes as pessoas estão dentro de um metrô, em outro lugar, estão lendo, param para refletir, meu Deus, eu de fato estou apenas passando a visão aqui diante das palavras. Então é preciso se concentrar muito na parte substancial, no substantivo, nos nomes. Ou seja, substantivo, pronome, artigo, adjetivo e numeral, na compreensão textual, são muito importantes para que você tenha uma visão, uma imagem, o imagético daquele determinado texto. E uma outra dica muito interessante é que o tema do texto, a ideia do texto, muitas vezes se faz, aliás, muitas vezes não, ela será feita exatamente por palavras que sempre se repetem. O que eu sempre digo, se você quiser dominar a compreensão textual, circule as palavras que mais se repetem em um texto. E aí você poderá fazer uma associação mental com sinônimos, palavras que são até antônimas mesmo, mas você poderá fazer uma relação com sinônimos, com palavras de ideias, com ideias semelhantes. E eu quero também aqui fazer um alerta a você. Tenha um bom dicionário, aumente o seu vocabulário, busque aumentar o seu vocabulário. Então, se você de repente tem uma dúvida em uma palavra como latente, ora, o que é algo latente? Latente é algo escondido, e muita gente às vezes diz, Sim, vamos lá, abra o dicionário, latente, o que é escondido, meu Deus do céu, e acaba tendo surpresa. Por isso, aumente o seu vocabulário, aumente a quantidade de nomes que você tem em mente. Isso ajuda muito. Os adjetivos também, aumente a quantidade de adjetivos, construa um texto e veja adjetivos que são semelhantes. Isso ajudará, essa é a grande dica. Vamos para a nossa próxima classe, o próprio verbo, verbo tão amado e aí tido na nossa trajetória como talvez a classe mais importante de todas as classes gramaticais. O que é o verbo? O verbo, o sinônimo da ação. E o verbo, em muitos momentos, também passará a noção de duração de um determinado fato. Muitas vezes, eu não estou dizendo em todas as vezes, mas nós poderemos dizer o seguinte, qual é a diferença entre uma ação que é chamada de perfeita e de outra ação chamada de imperfeita? Olha o in aí, prefixo negativo que indica a oposição. Então, algo perfeito como fiz. Redigi, falei, terminei, pretérito perfeito. No imperfeito seria terminava, fazia, falava, escrevia. Ou seja, o imperfeito demonstra também, não é apenas isso, mas também o quê? Um fato que foi imperfeito, que não foi todo feito. Se você encara o verbo também como essa dinâmica em relação à duração dos fatos, o mundo é outro. O verbo tem que fazer sentido. Verbo não serve apenas para se decorar conjugação. Mais um ponto que eu acho interessante. O verbo está ligado diretamente ao advérbio. Sim, não, nunca, talvez, amanhã, depois, expressões adverbiais. O advérbio tem a função de mudar toda a oração. E se você estuda bem os advérbios, você saberá, por exemplo, fazer o bom uso da vírgula. Em outras oportunidades aqui no canal, em outros vídeos, eu também deixei algo precioso sobre advérbios e vírgula. Você não precisa saber apenas a classificação adverbial, mas precisa entender como o deslocamento do advérbio na estrutura oracional pedirá o uso da vírgula. O advérbio é uma classe muito importante que muda o sentido de toda a oração. Você vai? Não, eu não vou. Sim, eu vou. Talvez eu vá. Então, o advérbio tem esse poder de mudança. Continuando o nosso vídeo, nós temos à frente aqui, neste dia especial de hoje, as chamadas
classes puras da coesão textual? Ora, o que é coesão? Coesão tem a ver com ligação, coesão tem a ver com junção, união. Estas duas classes merecem a nossa atenção. Se você é um estudante e precisa fazer um processo seletivo, você precisa mais do que nunca de uma tabela com as principais conjunções de nossa língua e ou, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, porquê, pois, e também das preposições, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Você precisa das palavras prepositivas também, auxílio por uma obra gramatical, ter uma tabela. Se você não é estudante e não precisa, precisa. Você precisa sim para a construção de um bom texto. É justamente por meio de conjunção e preposição que nós veremos o quê? A fluidez num texto. Então, a ligação entre um parágrafo ou outro depende desse tipo de palavra coesiva. Coesão, ligação, sequência, junção, fluidez. E por fim, a última classe de todas, nem precisamos escrever, podemos ficar na tela cheia, para a famosa interjeição, sempre exclamativa, pontuada aí por um sinal, não é? A interjeição, que é a palavra responsável pela sensação, emoção, ufa, nossa, Deus do céu. São as palavras que caracterizam aí as emoções, interjeição que não varia e também uma informação preciosa, advérbio, conjunção, preposição e interjeição são classes da nossa língua, sempre invariáveis. A importância desse vídeo, fazer um mapa e entender a lógica, a função, o objetivo com cada uma destas classes gramaticais. Nomes, verbo, advérbio, as classes coesivas e, por fim, a interjeição. Clique em curtir, o seu like é muito importante aqui para o nosso canal, ative as notificações. Eu sigo aqui no Mesma Língua e na nossa plataforma de aprendizagem arraiscursos.com.br. Até a próxima.